dará de volta tudo pra você. Tudo que tinha foi Deus que te deu. Era tão feliz e glorificava Deus, destemido, valente, Lutador, mas não entende como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer. Deus dará de volta tudo pra você. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, em nome de Jesus não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, em nome de Jesus não vai conseguir, em nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo, ele tenta nos derrubar, ele tenta nos destruir, ele tenta nos ofuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de edificação para a sua vida. E hoje eu quero trazer uma palavra baseada num conselho do grande expoente do Novo Testamento, que foi o apóstolo Paulo. Depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores expoentes do Evangelho, foi aquele que nos trouxe o Evangelho dos gentios, um homem de grande relevância, de grande importância para a teologia, para o cristianismo, e ele nos deixou um conselho na epístola que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, verso 11, 2 Coríntios 2:11, ele diz: por que não ignoramos os seus ardis? Quando ele fala esta palavra, ele está nos dando um conselho acerca do adversário da nossa alma. Ele está falando conosco acerca de Satanás, porque muitas pessoas ignoram os ardis de Satanás, acham que Satanás é um diabinho qualquer, um diabinho que não tem poder, que não tem força, que não faz nada, que está debaixo do nosso pé, que está subjugado a nós. Não, Satanás, ele está subjugado ao poderio de Deus, ao poderio do Eterno, do Criador. Ele está debaixo dos pés do Senhor Jesus, porque o Senhor é aquele que esmagou a cabeça da serpente. É debaixo dos pés de Jesus que Satanás está. E nós, como seus filhos de Deus, não podemos ignorar os seus ardis, porque ele tem muitas artimanhas. E eu quero falar com você nessa hora sobre 8 artimanhas, 8 estratégias que o adversário tem para tentar nos derrubar, para tentar nos destruir, para tentar nos ofuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir. A primeira coisa que Satanás ele faz, ele tenta nos atingir hoje, no século 21, na pós-modernidade, né, com as distrações. Eu já até fiz um vídeo falando sobre as distrações. As distrações, elas são as maiores armas que Satanás tem usado nos últimos tempos. E ele nunca teve tão vitorioso no sentido de derrubar muitos cristãos através das distrações. Por quê? Porque as distrações nem sempre é uma coisa ruim. Na maioria das vezes as distrações são coisas muito boas. Então são coisas que agradam o nosso ego, são coisas que são até mesmo do nosso gosto, que nós gostamos, e a gente precisa ficar atento com isso, porque o adversário ele vem com sutilezas para poder nos destruir, para poder nos ofuscar, abalar a nossa fé, enfraquecer a nossa fé. Então a gente precisa estar atento com as distrações. Não é errado você
ter redes sociais, não é errado você ter celular, tablet, iPhone, não é errado nada disso. O errado é você não dar prioridade a Deus. O errado é você não perceber que essas sutilezas, que essas tecnologias estão te abraçando sem que você perceba, estão te envolvendo de uma tal forma que está neutralizando em você o seu desejo de buscar a face do Senhor, o seu desejo de dar a primazia a Deus. Então você precisa estar atento com isso, com as distrações. Isso não é de agora. Essa estratégia da distração já vem de muito tempo, mas agora nos últimos dias da igreja tem se potencializado. Por exemplo, nós vemos na Bíblia vários momentos que muitas pessoas se distraíram com coisas que não deveriam. Por exemplo, Marta e Maria. A Bíblia relata a história de Marta e Maria. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aqui, a maioria conhece a história, né? Se você não conhecer, vai lá em Lucas 10, do versículo 40 ao 42, que você vai ver a história lá. Marta, Jesus vai à casa dessas duas irmãs, né? E ali naquele momento, Marta, ela se distrai com o quê? Com os cuidados da casa. Ela começa a tentar servir aos convidados, eram muitos convidados que iam naquela época, e ela ali começa a trabalhar, começa a querer dar o melhor no serviço dela. Mas Jesus diz que a melhor parte ficou para Maria e não seria tirada, que foi ficar aos pés do Salvador, ouvindo a sua palavra. Por quê? Marta estava errada? Não, ela estava tentando oferecer o melhor, mas naquele momento a primazia era sentar ao pé do mestre. E às vezes acontece assim, a gente está fazendo coisas que nem são erradas, mas não são a primazia, estão roubando aquele tempo, aquele momento que você tem para estar com o Senhor. Então tome cuidado para não acontecer com você como aconteceu com Marta, ficar distraída, sobrecarregada com os cuidados dessa vida, porque uma coisa só é necessária, Jesus falou, e Maria escolheu a melhor parte. Então cuidado com esse tipo de distração, com as coisas dessa vida, porque são muitas, e o adversário tem usado isso para potencializar. Aí junta com o nosso ego, junta com a nossa natureza carnal, aí a coisa começa a desgringolar. Nós vamos ver também o exemplo de Sansão, também se distraiu, foi escolhido como nazireu, né, um propósito tão maravilhoso para Israel. E o que aconteceu? Sansão se distraiu com mulheres, deu vazão, né, à sua natureza carnal e começou a se distrair com mulheres e deixou o propósito que Deus tinha para ele de lado. E como aconteceu? O que aconteceu com Sansão? Qual foi o fim dele? Então a gente precisa estar com cuidado, andar com cuidado nessa terra, porque as distrações têm sido muito potencializadas para nos tirar do foco, do propósito ao qual Deus designou para a sua igreja. A segunda coisa que o adversário faz para neutralizar, para abalar e destruir a fé dos cristãos é o pecado não confessado, porque hoje em dia, olha, eu nunca vi tantos escândalos, eu nunca vi tantos cristãos caindo, tendo quedas, tantos líderes indo à derrocada, ministérios sendo destruídos, o nome de Jesus sendo enxovalhado, por conta de quê? De pecado. Então as pessoas estão pecando deliberadamente, sem ter a noção de quão deletério, de quão destrutível é o pecado para a nossa vida. Todos nós pecamos, não existe nenhum santinho, nenhuma santinha, mas o que existe são cristãos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro que não tem mais prazer no pecado. Quando você não tem mais prazer no pecado, o que acontece? Você peca, mas você fica tão triste com aquilo que você se arrepende. E aí você confessa e pede perdão a Deus pelo teu pecado. E aí o Senhor vem e Ele te perdoa quando há um verdadeiro arrependimento no teu coração. Mas hoje em dia as pessoas estão pecando e não estão nem aí para nada. Estão naquela velha história da senha do inferno. Isso não tem nada a ver. Isso aí ficou no passado. Isso aí não é mais assim. A Bíblia tem que ser atualizada e vamos pecar e vamos pecar. E com isso Satanás tem derrubado muitos cristãos, tem destruído a vida espiritual de muitas pessoas. Vamos estar atentos a isso.
A outra coisa que Satanás tem colocado na vida dos cristãos é o desânimo. O desânimo também tem sido assim muito potencializado. Nunca houve um tempo de tantos cristãos desanimados, nem outrora, quando os cristãos viviam na perseguição, que eram lançados para os leões para serem destruídos, devorados, que eram usados como luminária para acender e iluminar Roma. Nem naquele tempo eu vi tantos cristãos desanimados como eu vejo nesses últimos dias. Você conversa com um cristão que está passando por um problema, ele só fala de desânimo, ele só fala que não está dando, que a vida está muito difícil, que seguir Jesus está muito difícil, que não está aguentando a prova, que não está aguentando o vento. São tantas queixas, meus irmãos, e tanto desânimo, que às vezes a gente até desanima quando a gente está ouvindo. Então eu vou dizer para você uma coisa, o desânimo, ele faz parte da natureza carnal caída. Isso não quer dizer, então nunca posso ficar desanimado, não é isso. Às vezes a gente fica, até eu fico desanimada. Tem dias que eu tô desanimadíssima. Tem dias que eu não tenho vontade de levantar da cama. Tem dias que eu não tenho vontade de falar com ninguém. Tem dias que eu não tenho vontade de atender em aconselhamento ninguém. Mas eu não posso fazer morada nesse tipo de sentimento. Esse tipo de sentimento vive nos rodeando. Mas qual é o erro do cristão? É fazer morada nele, é se entregar a esse sentimento. Eu não me entrego a esse sentimento. Eu sinto sim, mas eu me levanto no poder do nome de Jesus. Eu abro a minha boca em oração, eu começo a clamar, eu começo a pedir forças a Deus. E Deus entra com a sua providência na minha vida. Então você, querido, que está me ouvindo, se você estiver desanimado, se levante desse chão, sacuda a poeira e vamos dar a volta por cima, vamos continuar nossa jornada, porque o adversário ele se aproveita da sua fraqueza, da minha fraqueza. Quando nós estamos desanimados, ele vem e bota mais desânimo, que é pra gente ficar ali prostrado, sem querer ir para a igreja, sem querer aprender, sem querer ir para a escola bíblica, sem querer fazer seminário, sem querer orar, sem querer buscar a face de Deus, sem querer fazer nada. Ele coloca um desânimo extremo em nós. Então não permita que isso aconteça na sua vida. Esses sentimentos podem vir sobre você, mas não deixe eles fazer morada. É aquela velha história que dizem que foi Santo Agostinho que falou, eu não sei se foi, mas é assim. O passarinho ele pode vir e pousar na sua cabeça, ele só não pode fazer ninho. Então é sobre isso. Não deixe que o desânimo venha fazer um ninho na sua vida. Se levante na força e no poder do Espírito Santo, peça ajuda. Diga para o seu amigo, para um irmão, procure seu líder, sua liderança de igreja e fale, olha, eu estou desanimado, eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo abatido, me ajuda. Peça ajuda, mas não fique prostrado, em nome de Jesus. A outra coisa que Satanás usa para poder nos neutralizar são as dúvidas. Dúvidas acerca de quê? Dúvidas acerca de Deus, de quem Deus é de fato, se Deus é assim mesmo como a gente prega, se Deus é assim mesmo como a Bíblia diz. Ele coloca dúvidas acerca da palavra de Deus. Será que foi inspirado mesmo a Bíblia, ou será que foi homens comuns que escreveram deles mesmos? Será que a Bíblia é uma verdade? Será que não é? Porque a gente vive hoje num mundo, queridos, que há muitas vozes, muitas religiões ecoando, muitas religiões se dizendo como a verdade absoluta, como a verdade salvadora. Então a gente precisa ficar muito atento, a gente precisa ter convicção de quem é o Deus que a gente serve, a gente precisa ter convicção que a palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é o alimento do nosso espírito. Quando você não tem consciência disso na tua vida, realmente o adversário ele vai brincar com você, porque o campo de batalha é a mente. Então quando ele implanta a dúvida em você, ali ele já começa a te derrotar, porque ali você já não vai conseguir exercer a tua fé. Então acredite que Deus ele é Senhor de tudo, que o Deus que a Bíblia fala é o Deus verdadeiro, é aquele que criou todas as coisas, é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e operando ele quem impedirá. É ele que é Deus. A nossa mente limitada não tem nem como definir de fato e de verdade quem é Deus, porque Deus é muito maior do que aquilo que você possa imaginar, tenha certeza disso.
Então tome cuidado com as dúvidas. Satanás começa a colocar dúvida na tua mente, que a sua vida não mudou em nada, que a sua vida é a mesma coisa, que você não alcançou nada, que depois que você entrou para essa religião, você só piorou. Ele começa a implantar dúvidas na mente da pessoa. E aí a pessoa começa a se desestimular do evangelho e às vezes até vai para outra religião. Então tenha convicção de quem você é, porque Deus, Ele é Elohim, é Criador de todas as coisas. Acredite nisso, e a Bíblia é a palavra da verdade. Amém? A outra coisa que o diabo usa também para nos paralisar são as más companhias. O diabo gosta de colocar pessoas de má influência perto daqueles que têm uma boa influência. Para quê? Para ver quem que vai influenciar quem. E muitas vezes, quando nós não tomamos cuidado, nós somos influenciados por essas pessoas. Em vez de nós, cristãos, influenciarmos, nós é que acabamos sendo influenciados negativamente por essas pessoas. Então, tome cuidado com as más companhias. Tome cuidado com quem pensa diferente de você, com quem exerce uma fé diferente da sua. Não é que você não possa cumprimentar, não é que você não precise deixar de falar, mas você precisa tomar cuidado com a influência, porque isso aí acontece muito. Cuidado, muito cuidado. O Salmo 1 fala muito bem sobre isso, né? Sobre não andar no caminho do ímpio, não se sentar com o ímpio, não ter... Quando fala não sentar, não andar, é não manter uma comunhão profunda. Isso não quer dizer que você não vai falar com um parente seu que não é cristão. Não é isso. É ter cuidado com as influências. Cuidado com isso. As más conversações corrompem os bons costumes. Então vamos ficar ligado com as más companhias. Lá em 1 Coríntios 15:33 vai falar sobre isso. Então tenha cuidado com quem você está se aliançando, com quem você está fazendo amizades profundas. Muito cuidado com isso, porque que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre Cristo e Belial? Tenha cuidado sobre isso. A outra coisa é a falta de oração. É uma das coisas também que Satanás tem usado muito para minar a fé dos cristãos, a falta de oração. Nós somos o povo da oração. Mas ultimamente a gente tem percebido que as pessoas tem sido a coisa que menos as pessoas têm feito, orado. É a coisa que menos a gente vê acontecer às vezes dentro de muitas igrejas. Não vou dizer que são todas, não vou generalizar. Existem igrejas que mantêm aquele padrão de oração. Mas existem igrejas que nem têm oração, que não tem um grupo de oração, que não tem um trabalho de oração. E isso é muito perigoso, porque como que uma igreja vai subsistir sem oração? Sem ter um grupo de intercessores, sem ter um grupo que investe pesado ali na oração. Então a gente não pode deixar de orar, porque a oração é o meio pelo qual nós nos comunicamos com o nosso Deus, é o meio pelo qual nós buscamos ter intimidade com o nosso Deus. Não, crente que não ora não fala com Deus. Então você precisa orar, você precisa, não importa se é deitado, se é em pé, se é de joelho, se é com a cara no pó, se é andando, se é lavando louça, se é tomando banho, esteja sempre em oração, para que o adversário não venha minar a tua fé, não venha tirar de você o meio maior que você tem de se comunicar com a tua divindade. Então não permita ficar vivendo uma vida sem oração. Tire um tempo do seu dia para buscar a Deus. A outra coisa que o adversário usa é a negligência da palavra. Nunca vi tanta negligência nesse tempo em relação à palavra. Depois que inventaram o celular, meu Deus do céu, hoje em dia os crentes, eu sou do tempo que andava com a Bíblia debaixo do braço, sovaco, né? Debaixo do braço. Hoje em dia é muito difícil você ver as pessoas andarem com Bíblias na mão, debaixo do braço, na igreja. Muitos crentes vão para a igreja sem Bíblia. Não tem a menor afinidade com a sua Bíblia. Eu, particularmente, tenho Bíblia no celular, mas eu não gosto. Eu gosto da minha Bíblia de papel, eu gosto de pegar, eu gosto de sentir o cheiro, eu gosto de rabiscar, de sublinhar os versículos que Deus fala comigo. Eu gosto de pegar, de abraçar a minha Bíblia. E hoje em dia a gente não vê mais isso. As pessoas desde criança já vão crescendo só com esse negócio de celular. Isso está sendo uma derrota na vida dos cristãos.
Ame a sua Bíblia, ande com a sua Bíblia de papel, ainda que você vai usar o seu celular, mas esteja com a Bíblia ali do seu lado. Leia a sua Bíblia. Não negligencie a leitura da palavra, porque ela é o alimento do teu espírito. Se você não alimenta o teu espírito, você vai morrer de inanição espiritual, desnutrição espiritual, você vai vir a óbito, você vai levar queda do adversário. Então não deixe nem de orar, nem de ler a palavra. A última coisa que eu quero falar com vocês nesse dia é sobre as feridas emocionais. Hebreus 12:15 fala sobre isso. O adversário, ele usa os traumas, ele usa as aflições que pessoas tiveram ao longo da sua vida, usa amargura, implanta amargura dentro das pessoas, contenda, divisões. Para quê? Para poder criar toda uma raiz de amargura dentro da pessoa, e ali ela perder a sua fé, e ali ela perder a vontade de caminhar, ela perder a vontade de buscar a presença de Deus. Por quê? Porque nós somos seres relacionais, e muitas pessoas, às vezes nessas relações, seja de casamento, seja de amizade, se machuca. E ali, se não houver perdão, se não houver tratamento, o adversário vai começar a usar essas feridas para neutralizar a sua ação diante de Deus. Então, que você não permita que o adversário acuse você de coisas passadas, de coisas que você fez, mas que você já pediu perdão a Deus, que você já confessou seu pecado, Deus já te perdoou. Não deixe que ele trabalhe nessas feridas, que ele venha abrir novamente feridas emocionais do passado, que você já recebeu cura desde a sua infância, que Deus já tratou. Não deixe que ele venha te acusar novamente. Cuidado com as feridas emocionais, porque elas também têm sido uma fonte de paralisia causada por Satanás. Muitas pessoas às vezes deixam de caminhar por conta de relacionamentos, de contendas, de coisas rompidas com o seu próximo. Tome cuidado. Então eu deixo para vocês essas 8 estratégias do adversário para paralisar a sua fé, para te derrubar, para te destruir. Mas eu quero dizer para você uma coisa, em nome de Jesus: ele não vai conseguir. Se você se levantar, se você se erguer, se você ouviu essa mensagem, você tomar posse dela, ele não vai conseguir, porque Deus está me usando nesse dia para falar com você sobre qualquer uma dessas estratégias que pode estar assolando a tua vida. Se levante em nome de Jesus. Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Ezequiel 2:2, Deus falou com ele, né? Para que ele se colocasse de pé. Se coloque de pé. Vamos orar nesse momento? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por esse dia, e quero interceder, Senhor, por essas vidas que têm sofrido um ataque, Senhor, do maligno, um ataque do adversário das nossas almas. Em nome de Jesus, Senhor, levanta essa pessoa do chão. Em nome de Jesus, repreende, Senhor, o desânimo, o cansaço espiritual, a apatia. Repreende as distrações exageradas. Em nome de Jesus, penetra com o seu poder na mente dessa pessoa, Senhor, dá uma injeção de ânimo. Coloca essa pessoa de pé nessa hora. Meu Deus, toca na mente, no coração, nas emoções, toca na psique. Toca, meu Deus, vai tocando aonde eu não posso tocar. Segura essa pessoa nas tuas potentes mãos, meu Pai. Levanta, ergue. Ô Senhor, vai trabalhando, vai jogando por terra toda a força do mal. A tua palavra nos revela que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Desfaz toda a obra de Satanás, todo o intento maligno sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, estende as tuas potentes mãos. Toma o lar dessa pessoa nas tuas mãos, o casamento, a família. Entra com a tua providência, age, repreende a contenda dentro dos lares, repreende a frieza espiritual dentro dos lares. Meu Pai, que haja mais comunhão, que haja mais amor, que haja mais busca da tua presença na vida dessas pessoas, Senhor. Essa é a oração que eu faço a ti nesse dia, e a faço em nome de Jesus com a certeza da vitória. Receba
nesta hora, o toque do Espírito Santo. Seja abençoado, se levante, lute pela sua vida espiritual. Não deixe a sua vida espiritual nas mãos de ninguém. É você que tem que levantar, é você que tem que se erguer, é você que tem que buscar e fazer a sua jornada valer a pena. Porque a palavra de Deus diz que somente aqueles que perseverarem serão salvos. Então, persevere na sua jornada, persevere no caminhar, busque ajuda. Se você não consegue sozinho, busque ajuda de pessoas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal.